Irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 16. Nós faremos a leitura dos versos 13 ao verso 23. Na verdade, dos versos 13 até o verso 20. Mateus capítulo 16, dos versos 13 ao verso 20. Vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim um texto bíblico. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na verdade, é até o verso 18. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Nos alimente nessa noite por meio da Tua palavra. Fale aos nossos corações hoje à noite por meio da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Meus irmãos, à luz do texto que nós lemos hoje, Mateus capítulo 16, versos 13 a 18, eu quero trabalhar com os irmãos o seguinte tema: quem é Jesus? Quem é Jesus? Nós vivemos em uma época em que Jesus é uma figura conhecida. Jesus é uma figura conhecida na sociedade de hoje. Alguns entendem que Jesus ele é um cara legal, que Jesus ele é um mero profeta, que Jesus é um exemplo a ser imitado, assim como Buda é, assim como Muhammad, Maomé é, e assim como outros homens são exemplos de imitação. Alguns entendem que Jesus ele é uma figura popular, alguém generoso, alguém misericordioso, alguém que nós devemos imitar por ser um profeta, simplesmente um profeta. A verdade é que a figura de Jesus é uma figura conhecida nos nossos dias. Mas poucos têm um verdadeiro conhecimento de quem é Jesus. Se alguém perguntasse para você nessa noite quem Jesus é, quem você diria que Jesus é? Para você, Jesus simplesmente é um cara legal? Para você, Jesus é simplesmente um cara cheio de amor? Quem é Jesus para você? Jesus é alguém simplesmente a ser imitado porque viveu uma vida boa, viveu uma vida exemplar? Quem é de fato Jesus para você? O texto bíblico vai dizer no verso 13 que tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus ele vai perguntar aos seus discípulos. Perceba aqui, meus irmãos, que Jesus dirige essa palavra aos seus discípulos, aqueles que acompanhavam Jesus, aqueles que diziam crer em Jesus. E Jesus pergunta: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Essa pergunta é interessante. E talvez você olhe para isso e você fale: olha, que pergunta interessante, porque Jesus está dizendo, quem os homens, é uma pergunta, quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E talvez você diga assim: olha, Jesus está querendo saber aqui quem Ele é, mas no sentido da sua humanidade, né? É verdade, né, de que falar do Filho do Homem também remete à humanidade de Jesus.
Mas essa pergunta ela é um pouco mais profunda. Porque de fato, meus irmãos, quando nós lemos o Antigo Testamento, a figura do Filho do Homem não diz respeito somente à humanidade de Jesus Cristo. Jesus aqui não faz aquilo que é muito comum em nossos dias no seio evangélico. Jesus ele não divide o Antigo Testamento do Novo Testamento como se houvesse mais descontinuidade do Antigo e Novo Testamento. Na verdade, Jesus ele tem uma teologia bíblica muito mais aguçada, muito mais profunda, entendendo que o Antigo Testamento e o Novo Testamento elas já andam de mãos dadas. A verdade aqui, meus irmãos, é que existe mais continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E Jesus tem um entendimento claro em relação a isso. Não é verdade que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são dois testamentos separados, que nada tem a dizer um ao outro. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte, por exemplo, no Antigo Testamento era a lei, as pessoas eram salvas pela lei. O Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo, é um Deus cheio de ira. Mas o Novo Testamento é um Deus cheio de graça. E nós não vivemos mais o Antigo Testamento, nós vivemos o Novo Testamento. Quem já ouviu isso? Você já ouviu? É mentira, tá? É mentira. Não é verdade. A verdade, meus irmãos, é que existe uma continuidade do Antigo e do Novo Testamento. O nosso Deus é um Deus que se revelou por meio da sua palavra, e essa revelação, ela é uma revelação progressiva. O Antigo Testamento aponta para Jesus. O Antigo Testamento fala sobre Cristo Jesus, sobre o Messias. O Antigo Testamento, meus irmãos, diz respeito a Cristo Jesus. Toda a escritura de Gênesis e Apocalipse tem um só tema: a história da redenção. O plano de redenção. Existe mais continuidade do que descontinuidade. É verdade que existe descontinuidade, mas existe mais continuidade do Antigo e Novo Testamento. Mas pastor, por que o Senhor está falando isso? Porque Jesus aqui, meus irmãos, está exatamente aplicando um termo que os profetas do Antigo Testamento usavam. Olha o que Jesus diz: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Agora abra a palavra de Deus em Daniel capítulo 7, verso 13 a 14. O que é esse Filho do Homem? Daniel capítulo 7, versos 13 a 14. Olha o que Daniel viu aqui. Olha só o que a Bíblia diz. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido como filho do homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu aos anciãos bem idosos e ele foi levado. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. E o seu reino é tal que não será destruído. Então, meus irmãos, à luz desse texto de Daniel, nós podemos e temos a consciência, porque hoje nós temos a revelação completa de que o Filho do Homem que Daniel aqui vê é o nosso Senhor Jesus Cristo. Lhe foi dado todo o domínio. Vocês lembram de Jesus, depois da sua ressurreição, o que ele vai dizer para os seus discípulos? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Lhe foi dado todo o domínio, toda a glória, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno. O seu reino é um reino eterno. Então o Filho do Homem aqui nesse texto de Daniel é o Filho de Deus. É Deus. É um domínio que ele tem, que é um domínio eterno, que não passará. O seu reino é tal que não será destruído.
Então o filho do homem que Daniel vê não é um homem comum, meus irmãos e minhas irmãs. É um retrato do Filho de Deus, do Messias. E Jesus pergunta para os seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Será que eles têm esse entendimento de que eu sou o Filho do Homem? Será que eles têm esse entendimento de que eu sou Deus? De que eu realmente sou o Filho do Homem? E a resposta é o seguinte: eles responderam. Alguns dizem que tu és João Batista. Vocês lembram o que aconteceu com João Batista, certo? O que aconteceu com João Batista? Ele foi decapitado. Alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E aqui, meus irmãos, nós vemos que a falsa doutrina da reencarnação que os espíritas abraçam não é algo novo. Já naquela época, haviam aqueles que acreditavam na reencarnação. Alguns entendiam que Jesus é João Batista reencarnado. Ou também Elias. Outros acreditavam que Jesus é Jeremias ou algum dos profetas. É verdade que Jesus, o Filho de Deus, ele tem 3 ofícios, e o ofício do profeta é um desses ofícios. Jesus, ele é profeta, rei e sacerdote. Mas Jesus, ele não é um mero profeta humano. Ele não é um mero sacerdote, como os sacerdotes foram humanos. Ele é o profeta por excelência. Ele é o rei por excelência. Ele é o sacerdote e profeta por excelência. Mas os homens a quem viam Jesus tinham um entendimento equivocado de Jesus. Jesus é um mero profeta, é João Batista. Jesus é Elias, Jeremias. Aliás, quando nós lemos o texto bíblico, nós percebemos que até entre os parentes de Jesus, alguns diziam entre os parentes de Jesus que ele era um quê? Ele era um louco. Olha só. Alguns textos anteriores, Jesus é dito que ele age no espírito de Beelzebu, de Satanás. Quem Jesus é para você? A realidade é que os homens a quem viam Jesus encarnado naquela época tiveram dificuldade de entender quem Jesus verdadeiramente é. Tiveram dificuldade de reconhecer isso. Mas Jesus perguntou aos seus discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Preste atenção aqui. Mais do que querer saber o que o mundo diz sobre ele, Jesus está mais preocupado em saber o que os seus dizem que ele é. Jesus, ele sabe o que as pessoas pensam sobre ele. Jesus, ele sabe o que o mundo pensa sobre ele. Mas vocês, que dizem que fazem parte do meu povo, vocês que são os meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E deixe-me te dizer algo nessa noite, meu irmão e minha irmã. Saber de fato quem Jesus é extremamente fundamental. Eu tenho a convicção de que um falso entendimento de quem Jesus é pode levar você à perdição. O Jesus que é apresentado em muitas igrejas hoje em dia, talvez seja um Jesus que não é um Jesus dos evangelhos. É triste, mas nos nossos dias, as pessoas inventaram um Jesus, criaram uma imagem de um Jesus que se adequa às suas realidades, aos seus pensamentos. Criaram uma imagem de Jesus e seguem um Jesus à sua própria maneira. Mas, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o fato é que eu e você, nós não podemos seguir um Jesus criado na nossa mente. Nós não podemos seguir um Jesus inventado pela igreja, porque a igreja não inventa Jesus. A igreja está fundamentada no Jesus dos evangelhos.
E não um Jesus inventado pelos homens, como é o Jesus da teologia liberal. Um Jesus sem poder. Alguns séculos atrás, meus irmãos, o movimento liberal criou um Jesus inventado pelo homem, motivado pelo iluminismo. Os teólogos liberais começaram a perceber que, na mente deles, de uma forma equivocada, começaram a perceber que Jesus é uma figura histórica. Jesus, ele viveu no tempo e no espaço. Mas talvez esse Jesus que viveu no tempo e no espaço não é o mesmo Jesus dos evangelhos. Não é o mesmo Jesus dos evangelhos. E a fim de desmistificar o Jesus dos evangelhos, esses teólogos liberais começaram a tirar de Jesus a sua divindade. Jesus, ele não é o Todo-Poderoso. Jesus foi um homem. E houve um imenso trabalho à busca do Jesus histórico. O Jesus que viveu na história e não o Jesus da Sagrada Escritura. Teólogos, por exemplo, como Rodolfo Bultmann, bem conhecido, um liberal, labutaram a fim de desmistificar o Jesus dos evangelhos e criaram um Jesus totalmente humano, totalmente capaz de ser entendido pela nossa própria razão. Porque a verdade, meus irmãos, é que o nosso Jesus, o Jesus dos evangelhos, é um Jesus que nós não podemos compreendê-lo de forma exaustiva, ainda que a própria palavra revele quem ele é. E segundo a palavra, Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. E aqui nós precisamos entender algo sobre a união hipostática de Jesus. Pastor, que linguagem difícil, pastor. União hipostática, o que é isso? União hipostática, meus irmãos, é as duas naturezas de Cristo. Jesus, ele tem duas naturezas. Ele é plenamente homem e ele é plenamente... Mas deixe-me te falar algo aqui nessa noite. O Jesus encarnado nunca deixou de ser plenamente homem e nunca deixou de ser plenamente Deus. Alguns às vezes dizem assim: agora aqui, Jesus andando nas águas, ele é plenamente Deus aqui, agora não é a sua humanidade. Não, meus irmãos, Jesus que está andando na água, sobre as águas, é plenamente homem e plenamente Deus. E o Jesus que foi crucificado na cruz do Calvário é plenamente homem e é plenamente Deus. Não tenha dúvida disso. O Jesus que está no ventre de Maria é plenamente homem e plenamente Deus. Pastor, isso significa que que Maria concebeu Deus, que quem estava no ventre de Maria é Deus. Você tem dúvida, meu irmão? Você tem dúvida, minha irmã? Você tem dúvida que Maria concebeu Jesus plenamente homem e Jesus plenamente Deus? E aqui tem um erro muito grotesco. A fim de nós combatermos as heresias do catolicismo romano, a gente cria a história. E a gente não reconhece que o que estava no ventre de Maria é o Filho de Deus, plenamente homem e plenamente Deus. Jesus não foi fruto do homem. Jesus veio dos céus. A concepção de Jesus é uma concepção miraculosa, pois não foi um ato de uma mulher e de um homem. Aquele que estava no ventre de Maria é plenamente homem, é plenamente Deus. O Jesus na manjedoura, ele é aquele a quem nós devemos nos prostrar. Ele é o Filho de Deus. Ele não é um homem comum. Mas os teólogos liberais tornaram Jesus um Jesus fofinho.
E vou dizer algo, os teólogos da teologia neopentecostal tornaram Jesus um Papai Noel. Alguém que está a serviço das suas necessidades. Quero um carro novo, vou lá no Papai Noel, que ele vai me dar um carro novo. Quero uma casa nova, vou lá no Papai Noel. Ou seja, inventaram um Jesus que não é o Jesus dos evangelhos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E Jesus olha para os seus discípulos. Olha, eu já entendi o que os homens dizem que eu sou. Mas vocês, quem dizem que eu sou? E olha o que Pedro vai dizer no verso 16. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos ler juntos esse texto? 1, 2, 3. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que declaração! Hoje pela manhã nós vimos a declaração de quem Jesus é, de uma mulher cananeia. E agora nós estamos vendo a declaração que Pedro dá aqui. E Pedro vai dizer que tu és o Cristo. Cristo, meus irmãos, é uma palavra grega que no hebraico é Messias. Dizer que Jesus é o Cristo é a mesma coisa que dizer que Jesus é o Messias. E em português é ungido. Dizer que Jesus é Messias, que Jesus é Cristo, que Jesus é ungido é a mesma coisa. Hebraico, grego e português. Messias hebraico, Cristo grego, ungido português. Então Pedro reconhece que Jesus não é um homem comum, que Jesus é um ungido prometido lá no Antigo Testamento, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. O que muitos tinham dificuldade de entender. Muitos tiveram dificuldade de reconhecer que Jesus, ele é o Messias de Israel, que ele é o Cristo de Israel. E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus não é um homem comum, Jesus é Deus. Porque o Filho do Deus vivo, ele é Deus, o Messias, ele é Deus. E é exatamente isso que Pedro diz. Que declaração de quem Jesus é. Quem Jesus é para você? Tu és o Cristo. Tu és o Messias. O Filho do Deus vivo. E quero trazer aqui uma verdade fundamental para nós cristãos. Você percebe que aí nesse texto o Filho está com letra maiúscula, certo? Vocês perceberam isso? É verdade que todos nós cristãos somos filhos de... Mas nós não somos filhos de Deus como Jesus é filho de Deus. Porque Jesus é eternamente filho de Deus, meu irmão. Jesus não tem início nem fim. Nunca houve uma época em que o Pai não teve um filho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em um só Deus. E Deus não tem início e não tem fim. Jesus é o Filho unigênito do Pai. Eternamente gerado pelo Pai. Nunca o Pai deixou de ter um filho. E esse filho, ele é Deus. Todos os atributos que Deus Pai tem, o Filho tem e o Espírito Santo tem. Às vezes nós temos a ideia de que na Trindade existe uma como é que é? Exatamente isso mesmo, às vezes a língua aprende aqui. Hierarquia. Às vezes nós temos a ideia que na Trindade existe uma hierarquia. Deus Pai é mais Deus. Deus Filho é também Deus, mas não é igual Deus Pai. Deus Espírito Santo é Deus, mas não é igual o Filho, não é igual a Deus. Meu irmão, não pense assim.
todos os atributos que Deus Pai tem, o Filho tem e o Espírito Santo tem. Nós cristãos adoramos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nos prostramos diante do Deus Pai, nos prostramos diante do Deus Filho e nos prostramos diante do Deus Espírito Santo. E aqui há uma verdade fundamental. Não entenda que Deus Filho é o Pai em forma de Filho, que o Espírito Santo é o Filho, é o Pai em forma de Espírito Santo. Não, meus irmãos. As três pessoas da Trindade são três pessoas distintas. Mas existe só um Deus. Faz sentido na sua lógica? Faz sentido na sua lógica? Não faz, meu irmão, reconheça. Sabe por que não faz sentido? Não porque a doutrina não tem lógica, mas porque a doutrina é suprarracional. Tua mente é limitada. Tua mente é limitada. Você não pode entender de forma profunda quem Deus é. De forma esgotável. Você não pode esgotar o conhecimento de Deus. E essa foi a dificuldade que os teólogos liberais tiveram. Porque quando eles se depararam com aquilo que nós não podemos entender com a nossa razão, o que eles fizeram? Inventaram um Jesus à sua própria maneira. Mas biblicamente, meus irmãos, quando nós nos deparamos com mistérios, quando nós nos deparamos com coisas que nós não podemos entender, porque a nossa mente é limitada, nós nos prostramos. Nós ficamos de joelhos diante desse Deus. Porque a nossa inteligência, meus irmãos, ela é limitada. E quando somos deparados com aquilo que nós não podemos compreender, nós precisamos nos humilhar. Precisamos nos colocar de joelhos. Pois se nós pudéssemos conhecer a Deus de forma esgotável, Deus não seria Deus. Esse Jesus é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é santo, Ele é Deus. E essa declaração de Pedro é profunda. Porque aqui, meus irmãos, eu entendo particularmente que Pedro fala aqui em nome do colégio apostólico. E eles estão dizendo assim: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus é o seguinte, no verso 17. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, o filho de Barjonas, Simão Barjonas, tu és bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Tu és feliz. Simão Barjonas, tu és feliz, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no... Você entendeu isso? Deixa para mim esse versículo aí no telão, por favor. Grave isso. Tu és bem-aventurado, Simão Barjonas, porque essa confissão que você fez não te foi revelado por carne e sangue, mas o meu Pai que está no céu é que te revelou. Olha para mim aqui. Você e eu não podemos ter um verdadeiro conhecimento de quem Deus é, se Deus não revelar a nós. Você entendeu o que eu falei aqui? Você não tem capacidade, sem a intervenção divina, de ter um verdadeiro conhecimento de quem Deus é. Você não é tão inteligente como você acha, capaz de crer no Filho de Deus, se Deus não revelar a ti quem Deus é. Nós só podemos nos curvar diante de Jesus. Nós só podemos ter um verdadeiro conhecimento de quem Jesus é, se Deus revelar isso para nós. Se o Espírito Santo abrir os nossos olhos, e assim conseguirmos enxergar que Jesus, Ele não é um homem comum, que Jesus não é um homem como eu e você, mas Jesus, Ele é o Filho de Deus. Jesus, Ele é o Messias. Nós só podemos fazer isso se Deus nos revelar. Nossa, pastor, mas eu achei que eu era capaz de, por meio das minhas próprias obras, aceitar Jesus. Deixa-me te dizer, você só aceita Jesus se Deus te revelar quem Jesus é, senão você não vai até Ele. A única forma de você ser atraído pelo Jesus dos Evangelhos é se o Pai revelar quem Ele é.
Não é pelas tuas forças. Ah, pastor, eu pensei que eu aceitei Jesus e reconheci quem Jesus é pelas minhas próprias forças, pela minha própria inteligência. Meu irmão e minha irmã, a sua mente ela foi afetada pelo pecado. Na teologia nós chamamos dos efeitos noéticos, da queda que atingiram a sua mente. E você agora é incapaz de com a sua mente ir até Deus. Você é incapaz de por si próprio ir até Deus. Deixe-me te falar algo aqui. Preste muita atenção nisso daqui, meus irmãos. Preste muita atenção aqui. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou Adão e Eva onde? No jardim do Éden, certo? E Deus disse para Adão que ele pode experimentar de tudo que estava ali, mas ele não podia fazer o quê? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da... Agora preste atenção aqui. Adão no jardim do Éden, ele tinha a capacidade de obedecer a Deus? Ele tinha capacidade de cumprir aquilo que Deus estava dizendo? Ele tinha capacidade de ser plenamente santo? Claro que sim. Mas Adão, no jardim do Éden, ele também tinha capacidade de desobedecer a Deus? Ele tinha capacidade de dizer, eu quero desobedecer a Deus? Tinha? Sabe o que isso significa? Que Adão no jardim do Éden tinha o livre-arbítrio. Chama-se livre-arbítrio. Agora preste atenção aqui. Depois da queda, no capítulo 3 de Gênesis, o homem, Adão e Eva, comeram do fruto. E naquele momento eles morreram espiritualmente. Depois da queda, o ser humano tem a capacidade de obedecer plenamente a Deus? Você e eu temos a capacidade de obedecer, de cumprir plenamente a lei de Deus? Não? Quem aqui já conseguiu? Levanta a mão. Ué? Rapaz. Então nós não temos a capacidade mais de não pecar. Concordam comigo? Nós não temos mais a capacidade de não pecar. Mas o que nós temos a capacidade de fazer? De fazer o quê? De pecar. Porque os efeitos da queda estão sobre toda a humanidade. O pecado entrou no mundo. Então nós jamais temos a capacidade de, por nós próprios, obedecer a Deus sem interferência externa. Então, Adão e Eva no jardim, eles tinham livre-arbítrio, certo? Você hoje tem livre-arbítrio? Você pode escolher plenamente obedecer a Deus e conseguir? Não, meu irmão, não se escandalize. Eu estou ensinando aqui para os irmãos entenderem. Se você acredita ou não acredita, esse não é meu debate aqui. O que eu estou dizendo para você é que eu e você não temos capacidade de obedecer plenamente a Deus. Por quê? Por causa do pecado. Nós somos escravos do pecado. O escravo não decide, não escolhe. Escravo obedece o seu. E quem é o nosso Senhor por natureza? Satanás, meu irmão. Todo ser humano nasce escravo de quem? Do diabo, de Satanás. Para você se tornar escravo de Cristo, você precisa ser resgatado. Você precisa ser redimido. Você entendeu isso? E Pedro aqui, Jesus está dizendo para Pedro, para que você confesse o que você está confessando aqui, Pedro. Você só pode confessar isso se o Pai que está no céu te revelar isso. Porque é impossível alguém falar isso, declarar isso, reconhecer isso, se o Espírito Santo de Deus não o revelar, se o Espírito Santo de Deus não abrir a sua mente e te atrair para que você possa crer nisso.
A única possibilidade, meus irmãos, de você olhar para Jesus e crer em Jesus é se você for atraído pelo Pai. A sua mente, a sua capacidade intelectual foi afetada pelo pecado. Pelo pecado, por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Que homem é esse? Adão. Então não ache você que você tem capacidade de, por meio das suas obras, reconhecer Jesus como Deus. Não ache você que você tem capacidade, por meio da sua própria intelectualidade, por meio da sua própria razão, reconhecer quem de fato Jesus é. Você não pode, meu irmão. E o maior engano que você pode ter é achar de que você tem a capacidade de ir até Deus por meio das suas próprias forças. O maior engano que você pode ter, meu irmão, é de você olhar para si com orgulho. Eu sou o cara sou eu. Eu sou capaz de reconhecer quem Jesus é, sem nenhuma interferência externa, sem o Espírito Santo de Deus abrir a minha mente, sem um Pai revelar para mim quem Jesus é. Eu tenho habilidade por mim mesmo, porque eu tenho livre-arbítrio. Jamais, meu irmão, você está morto. Você está morto espiritualmente. E Pedro aqui, meus irmãos, se depara com isso. Jesus diz, bem-aventurado. E aqui, meus irmãos, deixe-me te dizer algo. Se eu e você reconhecemos de fato quem Jesus é, à luz da palavra de Deus, você é um homem feliz. Você é um homem bem-aventurado. Você é um homem feliz. Porque você conhece de fato quem Jesus é. E a maior felicidade de nós cristãos está em Cristo. Por isso nós podemos passar por dificuldades, por tribulações, mas somos um povo feliz, porque somos felizes em Cristo. Se alegre em Cristo, meu irmão. Glorifique a Cristo, meu irmão. Louve e bendiza ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque se não fosse Deus, você jamais estaria aqui hoje. Você jamais poderia reconhecer de fato quem Jesus é. Bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E Jesus diz ainda mais, olha o que diz no verso 18. E digo-te ainda que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto é um texto polêmico. Mas vamos pensar aqui nesse texto que tem muita riqueza nesse texto. Jesus diz, olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse texto é belo. A Igreja Católica Apostólica Romana entende, à luz desse texto, que Pedro aqui é a pedra em que a igreja é edificada. Eles dizem que Jesus estava dizendo assim para Pedro: Pedro, tu és Pedro, né? Porque a palavra Pedro é Petros, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A Igreja Apostólica Católica Romana entende isso, que Jesus estava dizendo, olha, és que tu és Pedro, e sobre essa pedra, Petros, porque a palavra Pedro, Petros também é pedra, tá? E a Igreja Católica Apostólica Romana entende que Jesus estava dizendo, tu és Pedro, tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E aí o que eles dizem? Que Pedro, ele é o primeiro Papa. Que Pedro, ele é o fundamento da igreja. E que agora todo Papa tem a mesma autoridade, tem o poder das chaves que Pedro tem. Provavelmente você, se você já foi católico, você já deve ter visto uma imagem de Pedro com um monte de chaves, né? Essa é a imagem que a Igreja Apostólica Romana tem, de que a figura de Pedro é a figura daquele que é o fundamento da igreja, que é a pedra em que a igreja é edificada. Isso não é bíblico.
Isso não tem respaldo bíblico. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? A confissão de Pedro. A confissão de Pedro. Pedro acabou de confessar. Jesus está dizendo: tu és Pedro, e sobre isso que você confessou, a minha igreja ela será edificada. E o que Pedro confessou? Que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Deixa-me te dizer, a única possibilidade de recebermos pessoas na igreja, a igreja ela é edificada sobre a confissão de Pedro. Nós só podemos receber gente na igreja se confessarem aquilo que Pedro confessou. Porque a confissão de Pedro é a confissão de todo discípulo de Jesus. A igreja, meus irmãos, está fundamentada naquilo que Pedro confessou. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Ele é a pedra de esquina. Se eu e você, nós não confessamos aquilo que Pedro confessou, não podemos, de jeito nenhum, ser cristãos e fazer parte da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é edificada sobre aquilo que Pedro confessou. Só que é triste. É triste porque se a gente perguntar para os membros da igreja quem Jesus é, muitos vão ter dificuldade. Não sei quem Jesus é. Meu irmão e minha irmã, se você não sabe quem Jesus é, isso me assusta. Pode ser um sinal de que você não conhece verdadeiramente quem Jesus é. E se você é membro da primeira igreja batista em Campo Formoso e não sabe quem Jesus é, me assusta mais ainda. E por favor, me procura rapidamente. Porque você precisa conhecer quem de fato Jesus é. Nós não podemos receber na membresia da igreja pessoas que não têm conhecimento de quem de fato Jesus é. Porque a igreja ela é edificada sobre aquilo que Pedro confessou. Eis que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As pessoas não se tornam cristãos, não se tornam membros da igreja porque dão mais dízimo, dão valores altos no dízimo. As pessoas não se tornam membros da igreja porque frequentam a igreja já há algum tempo, porque gostaram da galera da igreja, porque têm amigos na igreja em comum. As pessoas não podem se tornar membros da igreja porque gostam do jeito do pastor pregar, porque gostam do jeito do pastor ser, gostam do sotaque do pastor. As pessoas não podem se tornar membros da igreja porque gostam dos diáconos da igreja, porque gostam do jeito da igreja funcionar. Não, meu irmão e minha irmã, você só pode entrar na membresia da igreja se de fato você quer conhecer e confessar aquilo que Pedro confessou. Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se curva diante de Jesus, se submeta diante de Jesus. Só assim você poderá entrar no seio da membresia da igreja. Sem isso, meu irmão, você pode estar aqui há 1000 anos, há 10 anos, sem reconhecer quem de fato Jesus é. Você não pode ser membro da igreja local. E te digo ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja ninguém acaba, meu irmão. Deixa-me te dizer algo aqui. Escute muito bem o que eu vou falar aqui. A igreja, ela é do Senhor. Quem é o cabeça da igreja? Não é político. Não é o Estado que é cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? E ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus. Não é político que vai acabar com a igreja. Pastor, mas eu achei que a igreja vai acabar. Meu irmão, o Império Romano se levantou contra a igreja. Mas a igreja existe até hoje. Estamos aqui, cantando ao Senhor. Impérios se levantaram. Pode se levantar quem for. Pode se levantar o que for. Quando Jesus Cristo vier, os seus estarão com Jesus. Não tema, não tema, não tema. Confia no Senhor e se submeta ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você.
Você conhece de fato quem Jesus é? Quem conhece aqui Jesus? Você conhece? Agora tenha um entendimento de que você conhece Jesus não pela sua habilidade, mas porque o Pai te revelou quem Jesus é. Isso é graça. E quando você tem esse entendimento, meu irmão, você se joga diante do Senhor. Você se curva e você fala: Senhor, por que eu? Eu fui alvo da tua graça. O Senhor iluminou os meus olhos. O Senhor abriu a minha mente para que eu pudesse crer no teu Filho. Eu estaria perdido. Se não fosse a intervenção de Deus, eu ainda estaria morto nos meus delitos e pecados. Se não fosse a tua graça, ó Deus, eu ainda estaria perdido, vivendo para mim mesmo. Mas foi o teu amor, foi a tua graça. Eu te louvo, eu te engrandeço. Meu irmão, se você tem a consciência disso que eu estou pregando aqui, você valoriza mais a graça. Você diz assim: Senhor, obrigado, obrigado, ó Pai, porque se não fosse o Senhor, se não fosse o teu Santo Espírito, eu jamais poderia me curvar diante de Cristo. Glória a Deus por Jesus. Glória a Deus pelo Santo Espírito de Deus, que abriu a nossa mente para que nós pudéssemos crer em Jesus. Porque senão, meus irmãos, nós estaríamos perdidos. Seríamos cegos, perdidos, sem a direção, sem conhecer de fato quem é o verdadeiro caminho que nos leva à cidade celestial. Feche seus olhos.